Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBW de si, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBW de si. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBW de si. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBW de si, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBW de si. Nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington DC. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBW de si. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBW de si, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBW de si. Nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington DC. Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros com filhos nativos. Nós somos IBBW de si. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBW de si. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBW de si. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e adoração em comunhão. Somos família IBBW de si, louvando a Deus nesta nação. Somos família IBBW de si. Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington DC. Eu espero que vocês estejam bem, que você já tenha chegado aí na sala da sua casa. Não sei se você está em casa, se você está no seu trabalho, se você está no seu computador ou no seu telefone celular. Mas sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. A palavra de Deus tem sido pregada e tem alcançado diferentes pessoas em diferentes lugares no mundo todo, graças à tecnologia. Eu peço a você que quando você terminar este nosso encontro de hoje, vai no share ou no compartilhar aí do seu aparelho, do seu telefone,
do seu computador e compartilhe com seus amigos, com as redes sociais que você tem, não para que eu seja conhecido, mas que a palavra de Deus seja conhecida, para que a palavra de Deus possa alcançar vidas que precisam hoje talvez de um encorajamento, de esperança ou de salvação. Faça isso. Eu quero nesse momento parabenizar os aniversariantes dessa semana de forma muito especial. Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa querida irmã Carmen Vieira, que completou 90 anos no dia 8 de fevereiro. Louvado seja Deus pela vida da nossa querida irmã Carmen. Quero agradecer a vocês que me parabenizaram pelo aniversário de 29 anos de casamento e também o aniversário da Silvia, que foi no mesmo dia 8 de fevereiro também. Nosso irmão Orlando Moretti, que aniversariou. Além do Orlando Moretti, teve o Ricardo, que aniversariou também no dia 8 de fevereiro. Paulo Henrique, que aniversariou dia 10. Eu não lembro de todos que aniversariaram, mas foi muito especial para mim essa semana o aniversário da nossa querida irmã Carmen. É a nossa anciã que tem mais idade em nossa igreja, graças a Deus por 90 anos de vida, da nossa querida irmã Carmen. Um grande abraço, querida irmã. Espero em breve ter a senhora presencialmente no nosso culto para que possamos celebrar essa data. E também, muito especial para mim, foi completar 29 anos de casamento, graças a Deus e ao poder de Deus. Eu quero também, nesse momento, comunicar o nascimento que aconteceu no dia 13 de janeiro do Joseph Andrew Di Giovanni, que é filho da Esther e do Joey. É uma alegria muito grande para nós termos esse bebezinho entre nós. É uma alegria muito grande também ter o nosso querido Adam Uchoa em casa, saudável, depois de ter passado um tempo no hospital. Obrigado, nós agradecemos a Deus por ter atendido as nossas orações. Deus continue abençoando nossas crianças todas. Agradeço a Deus por cada família, agradeço a Deus pelo nosso Ministério de Crianças, agradeço a Deus pela nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Vamos adorar a Deus com a próxima canção, deixar que o Espírito de Deus fale conosco através das músicas que nós teremos no encontro de hoje. Where mercy flows, take the stains, make it
Obrigado a você que tem sido fiel na dedicação do seu dízimo, da sua oferta aos desafios da nossa igreja aqui em Washington, D.C. e aos nossos projetos missionários em diferentes lugares do mundo. Deus te abençoe, Deus faça prosperar o trabalho das suas mãos, Deus te dê saúde, proteção, livramentos. Eu oro nesse momento pedindo que Deus te abençoe, pedindo a você que não contribui, mas pode contribuir, que por favor envie a sua doação, a sua oferta, para que nós possamos continuar fazendo o trabalho que temos feito aqui nesse lugar, para que nós tenhamos provisão necessária, para que nós não deixemos de fazer o que nós estamos fazendo e que nós possamos fazer muito mais do que temos feito nesse momento. Temos grandes desafios, contamos com Deus acima de tudo, mas com a fidelidade dos fiéis que Ele abençoa e faz prosperar para que a obra dele seja realizada na igreja e através da igreja. Vamos então na próxima canção fazer a nossa dedicação. Você deve seguir então as orientações que serão dadas após a minha palavra e você pode usar esse próximo momento ou então um outro momento que for conveniente para você. Vamos então fazer isso como também nosso tempo de devoção, como parte do nosso culto a Deus. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de como doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe. My whole life
friend loves at all times. Proverbs 17:17. Happy Valentine's Day, everyone. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day! Mwah! Happy Valentine's, everybody. I hope you have a happy Valentine. Happy Valentine's Day! Love you guys. Bye. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Yay, manda beijo. Happy Valentine's! Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day. Ciao. Happy Valentine's! Happy Valentine's Day. 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 Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day. Com muito amor e muita saúde. Um beijo. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. Nós estamos nessa série chamada O Espírito e nós vamos pensar um pouco mais a respeito do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e hoje mais especificamente vamos pensar a respeito do poder do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. No Velho Testamento ele é chamado de Ruach. O hebraico, a palavra hebraica para o Espírito Santo é Ruach, que significa vento, sopro, hálito. E no Novo Testamento, pneuma, que tem o mesmo sentido também, de vento, de sopro. O Espírito de Deus, então, às vezes é um sopro violento, um vento forte, e às vezes é uma brisa suave. Essa é a ideia. E Jesus Cristo até usou esta definição, esse significado, quando conversou com Nicodemos, quando ele disse que o Espírito sopra. Ele sopra como ele quer, onde ele quer. Assim como a gente não sabe o caminho do vento, assim são as coisas feitas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E nós vemos o Espírito Santo agindo no Novo Testamento na vida de algumas pessoas em determinados momentos, como, por exemplo, quando Moisés liderou o povo para sair do cativeiro e atravessar o deserto. Isso foi uma obra, uma ação do Espírito Santo. Quando Josué, que substituiu o Moisés, agiu militarmente, ele foi capacitado militarmente para liderar o povo, e isso foi uma obra do Espírito Santo. Quando você vê na Bíblia Sansão, uma força descomunal, ele rasgou um leão com as suas próprias mãos, isso foi também obra do Espírito Santo. E a gente vê José do Egito, foi capacitado para liderar o Egito, uma pessoa que teve uma vida tão complicada, tão cheia de problemas, no final acabou sendo o segundo homem do Egito. Vários personagens, vários momentos no Velho Testamento, o Espírito Santo age, move-se de forma que nós possamos saber a história e ver como ele age, sempre de forma sobrenatural, fazendo coisas que humanamente seriam impossíveis. No Novo Testamento nós vemos também, do começo ao fim, o Espírito Santo agindo. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Quando Maria recebeu a visita do anjo, ela ficou com medo e o anjo disse para ela: olha, não temas, porque o que vai acontecer com você é obra do Espírito Santo, você será
visitada e será tomada pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo viveu a vida toda e agindo e tendo manifestações poderosas do Espírito Santo na vida e através da vida de Jesus. Nós podemos ver também no final da vida de Jesus, ele morrendo e ressuscitando pelo poder do Espírito Santo. E então o Espírito Santo sempre existiu, sempre agiu no Velho Testamento, no Novo Testamento, dentro da Bíblia e fora da Bíblia. Nós poderíamos enumerar diferentes histórias, diferentes situações em que o Espírito de Deus agiu. E uma pergunta que eu tenho para você: você conhece alguém, alguma pessoa que você olha e você atribui um grande poder, um poder sobrenatural, um poder de Deus na vida dessa pessoa? Você conhece, por exemplo, alguém que ora e parece que Deus sempre ouve a oração dessa pessoa? Uma pessoa que ora e que geralmente os pedidos dessas pessoas são atendidos. Quando essa pessoa ora, você sente que há poder na vida dessa pessoa. Você conhece alguém que realiza algo como pregar, ensinar, orar por doentes, e você percebe que há poder, alguma coisa sobrenatural quando isso está acontecendo? E você pensa assim: por que eu não sou assim? Por que eu não tenho isso? A minha resposta é que, de fato, tem pessoas que estão experimentando mais o poder de Deus. É porque essas pessoas são escolhidas para isso? Eu acredito que não. Eu acredito que algumas pessoas se rendem mais ao poder do Espírito Santo que está disponível para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E isso começou a acontecer a partir de Atos capítulo 2, quando a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a terra, cumprindo a profecia que está em Joel capítulo 2, quando fala que isso iria acontecer. A partir daí, a partir desse momento, desse episódio, o Espírito Santo então está disponível, foi derramado, e o poder do Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê em Jesus Cristo, que crê, que recebe Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. O que acontece é que muitas pessoas não estão usufruindo o poder de Deus através do Espírito Santo que está disponível para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nós lêssemos hoje um texto que está em Atos, capítulo 1, do verso 4 ao 5, e mais precisamente o verso 8, quando ele fala exatamente sobre o poder do Espírito Santo. Então vamos lá? Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem. Apenas lembrando que isso que nós estamos lendo agora, esse momento que nós estamos lendo, Jesus Cristo já havia morrido e ressuscitado, e ele estava agora em corpo ressurreto, antes de ser antes da sua ascensão ou assunção ao céu. Ele está com os discípulos em um recinto fechado e ele dá uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa é essa? É a promessa que nós lemos na semana passada, em João capítulo 14, quando ele fala que é importante que eu vá, mas quando eu for eu pedirei ao Pai que envie o Consolador. Então, a promessa é essa: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha que interessante. Jesus fala assim que vocês foram batizados com água, mas vocês serão em breve batizados com o Espírito Santo. Jesus não disse que vocês serão cheios do Espírito Santo. O que Jesus falou foi que vocês serão batizados. A palavra batizar vem de baptizo, o baptizai, que é uma palavra grega que significa mergulhar ou imergir. O que ele disse aqui, em outras palavras, é: em breve vocês serão mergulhados na atmosfera do Espírito, no poder do Espírito Santo. Em breve isso vai acontecer. O verso 8 ele diz o porquê, o que acontece e para quê. Quando vocês forem batizados, então o verso 8 diz assim: vocês receberão esse poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Quando vocês são batizados, o que acontece? Você recebe poder. Para quê? Para ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.
Naquele momento, o alvo, o objetivo dos discípulos é que eles fossem batizados pelo poder do Espírito Santo. E aqui eu volto à pergunta que eu fiz anteriormente. Se você conhece alguém que tem poder e que você olha para essa pessoa e diz, por que ele tem e eu não tenho? Será que algumas pessoas são escolhidas? Existe uma elite privilegiada que tem o poder de Deus? A minha resposta é sim, porque essas pessoas se rendem mais ao Espírito Santo do que outras pessoas que, por um motivo ou outro, por ignorância ou por preguiça, não querem experimentar o poder de Deus. Durante muito tempo eu vivi isso em minha vida. Quando eu leio esse texto, eu aprendo algumas coisas. Primeiro, na minha experiência pessoal, eu achava que eu não seria capaz de fazer muitas coisas porque eu não me via qualificado para isso. Mas quando eu li esse texto e vi aquilo que o Espírito Santo faz na vida de algumas pessoas, eu mudei completamente a minha forma de pensar e de raciocinar. Quem eram aquelas pessoas com quem Jesus estava falando? Eram os 11. Judas já havia morrido nesse momento, suicidado, ele estava com os 11. E quem eram esses 11? Esses 11 eram pessoas que não faziam coisas certas, eles eram inexperientes. O Pedro foi um que disse há pouco tempo antes de Jesus morrer, ele falou assim, se for necessário eu vou com o Senhor até a morte. Pouco tempo depois, Pedro estava negando Jesus. De todos os discípulos de Jesus com quem ele caminhou durante 3 anos, não havia um deles que Jesus falava assim, como você tem uma fé enorme, uma fé grande, eu nem acredito que eu estou aqui com você. Você realmente está pronto, ou vocês estão prontos? Jesus não falou nunca nada para nenhum deles dizendo isso, que eles tinham muita fé. Pelo contrário, né? Ele disse até que Pedro era um homem de pouca fé. E era isso, eles eram essas pessoas. Quando Jesus estava para ser crucificado, todos fugiram, todos ficaram trancados, todos ficaram escondidos, com medo, e apenas João apareceu, mas a maioria estava com medo. Quando Jesus ressuscita, a mesma coisa. Onde estão os 11? Onde que eles estão? Quando ele ressuscita, eles estão trancados dentro de uma casa, mortos de medo, ou então voltaram para trabalhar com barco, serem pescadores de peixes, quando eles haviam recebido a ordem para serem pescadores de almas, de homens. E eles não entenderam bem aquilo que Jesus disse em João capítulo 14, que faz parte daquele conjunto de palavras últimas de orientações, de consolo, de encorajamento que Jesus deu para os discípulos, que está do capítulo 13 até aproximadamente o 13 e 17 do Evangelho de João. Jesus disse ali que enviaria o Consolador, mas parece que aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque os nossos queridos irmãos, discípulos, estavam todos amedrontados, estavam todos desanimados, desesperançosos. Quando Jesus aparece, eles não acreditam, eles não reconhecem imediatamente, e Jesus então está falando com eles. Essas são as pessoas. E aí você pega uma pessoa dessas e começa a ver Deus agindo através da força deles? Claro que não. Eles receberam aquilo que está em Atos 1:8, poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Eles não tinham poder, eles precisavam de poder. E eu quero dizer para você que essa é a minha experiência. Eu não tenho poder, eu preciso do Espírito Santo. Eu não teria feito nada na minha vida até agora nas minhas próprias forças. Eu tenho um exemplo para te falar. Já várias vezes eu vivi essa situação de querer consertar algo, fazer um trabalho em casa, um trabalho braçal, e colocava luva de trabalho e iria fazer. Trabalho às vezes muito pesado, como arrancar uma árvore, tirar uma árvore, transplantar uma árvore. E eu ficava horas e horas e horas, machucava minha mão, meus braços, meus músculos doíam de tanto tentar. Quando de repente, eu ligava para uma pessoa e perguntava, como é que você faz isso? Aí a pessoa perguntava para mim, como que você está fazendo isso? Eu falei, eu peguei uma pá e estou tirando terra para tentar mover, só que está difícil, está complicado. Eu falei, não, você está fazendo errado, espera aí que eu vou te ajudar. Aí de repente chegava uma pessoa com
um carro apropriado e com uma espécie de um cabo de aço que ele simplesmente em menos de meia hora arrancou a árvore. Sabe como? Puxando com a ferramenta certa. Muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós estamos tentando fazer a obra de Deus da forma errada. Nós colocamos a nossa luva de trabalho, contamos com a nossa inteligência, com a nossa experiência de vida e vamos fazendo a obra de Deus sem a capacitação certa, sem a ferramenta certa. E que capacitação é essa? É essa que Jesus Cristo deu para os discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Não adianta. Todas as vezes que você for fazer a obra de Deus sem o poder de Deus, ou vai dar errado, ou você vai parar no meio do caminho. Então, o que eu quero dizer para você, e eu vou compartilhar mais a respeito disso na conversa de hoje, é que o poder de Deus, através do Espírito Santo, é a capacitação que Deus nos dá para realizarmos a obra de Deus. No próximo domingo, no próximo encontro, nós vamos falar sobre uma das formas que Deus faz isso, que é através de dons, os dons espirituais. Então não perca, no próximo domingo, no próximo encontro, nós vamos conversar a respeito dos dons. Mas é isso. Então, quando Jesus Cristo disse que nós não ficaríamos sozinhos, órfãos, que Ele não nos deixaria por nossa própria conta, Ele estava falando a respeito do Espírito Santo. E aqui em Atos 1:8, pouco tempo antes dele retornar à presença de Deus, ele dá a ordem, e com a ordem ele dá a capacitação para que a ordem seja realizada. Então essa palavra poder, ela vem da palavra dínamos ou dunamis, da onde vem dinamite, que significa uma força, um poder miraculoso, um poder explosivo que vem da parte de Deus. Essa é a ideia da palavra, do termo dínamos ou poder. E esse é o poder. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é essa dinamite que vem da parte de Deus para nos capacitar para fazermos a obra de Deus. Assim como aqueles nossos irmãos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos, eram pessoas extremamente comuns. Pensa em uma pessoa comum. Pedro era uma pessoa extremamente comum. E olha o que aconteceu com ele em Atos 2. Ele pregou de forma poderosa. Dá para explicar uma coisa dessa? A única explicação é que não era o Pedro que estava falando na sua própria força, mas era Pedro falando no poder do Espírito Santo. Isso é extremamente importante para mim e para você também. A pergunta que nós temos hoje é: qual é a finalidade do Espírito Santo? O Espírito Santo te dá poder para quê? Em primeiro lugar, nós já começamos a compartilhar isso, para compartilhar Cristo ousadamente. Nós somos capacitados com o poder do Espírito Santo para poder compartilhar Cristo, para poder compartilhar ou pregar a palavra de Deus. E quando o texto diz que nós devemos ser testemunhas, o que é testemunha? Testemunha é alguém que viu e compartilha aquilo que viu. Uma vez eu fui chamado para ser testemunha de um assalto. A igreja que eu era pastor foi assaltada e eu fui chamado para testemunhar. Quando eu estava lá no lugar, na corte, testemunhando, o oficial, ele pediu para eu falar. E aí eu comecei a falar e comecei a dizer aquilo que eu estava não apenas sabendo, mas que eu imaginava. Ele me interrompeu e falou: não é para você falar aquilo que você pensa, é para você falar apenas aquilo que você viu, aquilo que você sabe. Aí eu entendi. Testemunha é isso. O que é testemunhar de Jesus? É você falar aquilo que você sabe a respeito de Jesus Cristo. E como que a gente faz isso? A gente faz isso pelo poder do Espírito Santo. Porque não é só falar. Qualquer pessoa, qualquer ignorante, qualquer ateu pode falar qualquer coisa. Uma coisa é eu falar palavras, somente palavras. Outra coisa é eu falar palavras potencializadas pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Esse é o apóstolo Paulo falando. Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm
não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 4, do verso 4 ao verso 5. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Eu tenho essa mesma sensação. Ele diz assim: quando eu preguei para vocês, eu não preguei com o uso, né? A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria. O que ele está dizendo, eu repito, na minha experiência pessoal, porque eu não sou o melhor pregador que existe, eu não sou o mais inteligente, o mais carismático, o mais eloquente, eu não sou nada disso. E para mim, quando eu comecei a pregar, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, para mim era muito difícil. Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de falar em público, eu tinha uma autoestima baixa e eu achava que ninguém iria levar a sério, dar atenção àquilo que eu estivesse falando. Para mim foi muito difícil, até que eu entendi que eu poderia fazer, sim, a obra de Deus, eu poderia pregar por causa da capacitação que Deus dá através do Espírito Santo. Eu lembro quando eu era novo, né, no começo, algumas pessoas vinham me encorajar. E uma pessoa uma vez disse assim, depois que eu tinha pregado, e eu sabia que não tinha sido bom, eu sabia, eu tinha esse sentimento. Mas uma pessoa muito querida falou assim para mim: nada mal, parabéns, vai em frente. E aí eu agradeci e falei assim: olha, não foi eu, foi o Espírito Santo. A pessoa falou assim: não foi o Espírito Santo. Se tivesse sido o Espírito Santo, em tudo que você falou, teria sido excelente. Então eu disse que não foi nada mal. Isso faz sentido, isso faz muito sentido, porque eu estava realmente preocupado em fazer um trabalho que fosse apreciado, quando o certo seria eu deixar que o Espírito de Deus usasse a minha vida e o meu trabalho para fazer aquilo que só Deus pode fazer, sempre que eu venho pregar. Agora, nesse momento, eu não conto com o meu carisma, eu não conto com a minha inteligência, eu conto com o poder do Espírito Santo, eu creio nisso e eu deixo que Deus use o meu trabalho, o meu esforço para fazer aquilo que Ele pode fazer. E Deus pode falar com pessoas e fala com pessoas através das minhas palavras, como se Deus estivesse cochichando, falando no ouvido dessas pessoas. Por que Deus faz isso? Porque pelo poder do Espírito Santo. É assim que as coisas acontecem. Eu quero, então, te encorajar a deixar Deus te usar. Nessa semana, Deus vai te colocar em situações com pessoas e o Espírito vai soprar. Você vai receber de Deus um sentimento, uma inspiração para testemunhar a sua fé. É para você pregar em alta voz, como se você estivesse diante de um auditório, pedir para a pessoa levantar a mão no final. Não, nada disso. O que você pode fazer é compartilha a sua fé. Se você tiver a oportunidade, diga assim: posso orar por você? E faça isso, não na sua sabedoria, não confiando em você, mas faça no poder do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós queremos sentir que Deus fez algo. Outra experiência que eu vivi, quando eu era jovem também, ainda começando a pregar, eu era seminarista na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui pregar no interior do Rio de Janeiro, uma cidade que eu só fui aquela vez. Passei lá, cheguei no sábado, fui embora no domingo. Preguei no domingo pela manhã. E eu fiquei hospedado na casa do pastor da igreja, primeira igreja batista em Cachoeiras de Macacu, uma cidade lá no interior do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fui de ônibus, peguei uma barca, viajei bastante e preguei naquela igreja. E olha, eu estava tão nervoso, com tanto medo, era uma das primeiras vezes que eu era convidado para pregar e eu estava extremamente tenso. Eu estava tão tenso que eu anunciei um texto bíblico e li outro. Eu anunciei errado e depois que me falaram, né, me corrigiram no começo, e eu estava tão tenso, tão nervoso, que depois que eu preguei, eu fiz um apelo, algo que eu não fazia, porque eu tinha tentado antes e ninguém tinha atendido ao apelo que eu tinha feito no final. E aí eu parei, durante bastante tempo eu parei. Naquele dia eu estava tão tenso que eu
eu fiz um apelo e, para minha surpresa, várias pessoas atenderam ao meu apelo. Era um apelo para entregar a vida para Jesus, era um apelo para reconciliação com Deus, era um apelo para a obra missionária. Muitas pessoas foram à frente. Eu fiquei sabendo que algumas daquelas pessoas foram batizadas e uma daquelas pessoas é missionária, é uma missionária hoje. Eu fiquei sabendo disso, que alegra muito o meu coração. Deus me usou. É claro que Deus me usou, porque se Deus não tivesse me usado, teria sido um fracasso total. Um jovem, começa por aí, novo, tenso, visivelmente tenso, mas Deus estava por trás de tudo aquilo. Não é para sentir, não é para sentir, é para Deus agir. Às vezes você não sente emoção, você não arrepia, você não chora, você não ri, não acontece nada, mas Deus faz. Não é para sentir, é para Deus agir. Esse é o objetivo. Então, minha palavra de encorajamento hoje para você é: se renda ao poder de Deus e evite colocar luva de trabalho para fazer na sua própria força. Segundo lugar, nós recebemos o poder do Espírito Santo quando você está fraco, quando estivermos fracos. E essa palavra de Deus possivelmente vai ser útil para você hoje. Romanos 8, 26 nos diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Olha só, o Espírito com letra maiúscula nos ajuda em nossas fraquezas. E como que ele ajuda? Como que o Espírito Santo ajuda? Uma das formas que Deus ajuda é orando, intercedendo por nós. Não sabemos o que devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Romanos 8, verso 26, o apóstolo Paulo fala sobre a sua experiência na fraqueza. Ele diz assim, depois de ter orado e Deus não ter atendido o pedido do apóstolo, ele diz assim: minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, vou me orgulhar ainda mais das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, pois quando estou fraco, então sou forte. Segundo os Coríntios 12, 9 e 10. O apóstolo Paulo, então, nos fala aí nesses dois textos a respeito do poder do Espírito Santo para nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas e para nos fortalecer, nos ajudar nas nossas fraquezas. E eu já vi, como eu falei agora há pouco, eu não sou genial, eu nunca fui aquele aluno brilhante da sala, o QI de gênio, eu não tenho isso em mim. Mas eu sempre fui bem, eu fui muito bem nos meus estudos, eu nunca repeti de ano, eu sempre passei. Mas sabe por quê? Porque eu estudava muito, eu sempre estudei demais. Não sou aquela pessoa que você diz assim, que é brilhante, tem uma inteligência brilhante. Não, eu sou esforçado. Eu estudo, toda semana eu estudo bastante para poder pregar. Se eu não estudar e tiver que pregar toda semana, eu não vou ter o que falar, eu vou ser esgotado no meu repertório. Eu preciso estudar a Bíblia, ler e reler e ler e ouvir outros textos. Eu tenho que fazer isso sempre, o tempo inteiro. E eu esqueço também, não fica o tempo inteiro gravado. Então, isso é uma fraqueza. Como é que eu lido com essa fraqueza? Eu comecei a lidar com essa fraqueza quando eu aprendi o que está escrito aqui, que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse momento na minha vida que eu estou passando por um cansaço, esgotamento físico, emocional, espiritual, eu vivo momentos assim. E nesses momentos, sabe como é que eu sou socorrido? Pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que Ele intercede por nós, que Ele nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas. Existem momentos que eu não consigo orar, e aí eu sou grato a Deus por essa palavra. O Espírito de Deus intercede. O Espírito de Deus intercede por mim, ora por mim. E ele usa as palavras que não se expressam, não se tem como expressar de acordo com o texto, com a palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Talvez você esteja vivendo um momento de fraqueza em relação à sua paternidade. Você tem tido dificuldade agora para ser pai nessa fase da sua vida. Eu quero te encorajar agora a confiar em Deus, que nos assiste das nossas fraquezas. O Espírito Santo nos capacita. Eu sou solidário com você que está me ouvindo. Se você tem insegurança para pregar, para testemunhar, ninguém te entende mais do que eu.
Se você enfrenta lutas para criar seus filhos, olha, eu sou solidário com você. Você tem passado por lutas na sua vida conjugal, eu te entendo. Na sua vida profissional, eu te entendo. Eu tenho vivido lutas na minha vida à semelhança da maioria das pessoas que estão me ouvindo nessa hora. Insegurança em relação ao futuro, dificuldade para planejar no tempo da pandemia, essas coisas todas eu tenho vivido. Mas como é que eu consigo viver? Nós temos vivido uma experiência difícil nos nossos dias, como igreja local e como igreja na América, nos Estados Unidos, no Brasil. Eu conheço as igrejas, tenho vários amigos pastores, tanto brasileiros, tanto americanos, e eu tenho observado a igreja. A igreja, de uma forma geral, tem vivido uma experiência muito religiosa, mas eu tenho visto muitos crentes sendo derrotados, e alguns crentes que você pergunta assim, por que você é crente? Eu sou crente porque eu creio em Deus, porque eu fui batizado e porque eu participo de um culto toda semana. Mas tem alguma coisa mais do que isso? É claro que tem. Nós precisamos contar com o poder de Deus. Nós precisamos contar com o poder de Deus. E nós podemos experimentar o sobrenatural em um mundo natural. Nós podemos experimentar as coisas que só Deus pode fazer em meio a um mundo de muitas impossibilidades. E por falar nisso, nós vamos para o terceiro ponto. O Espírito Santo nos dá poder para ter esperança em um mundo sem esperança, em um mundo de impossibilidades. Em um mundo de muitas impossibilidades, você pode ter esperança em um mundo impossível quando você se rende ao poder do Espírito Santo. Como eu disse, nós vivemos em uma igreja em que muitos cristãos não estão experimentando e transmitindo aquilo que deveriam. Por quê? Porque muitos de nós, a maioria de nós, estamos trabalhando, colocamos a luva de trabalho e estamos trabalhando com a força do nosso braço. Você vê muitos cristãos, e eu lido com isso porque eu sou pastor de uma comunidade, eu lido com pessoas da minha comunidade e pessoas que não são da minha comunidade, que me procuram todo dia, todos os dias. E eu atendo pessoas com os mesmos problemas, pessoas com ansiedade, pessoas com insegurança, pessoas extremamente tensas, nervosas o tempo inteiro, derrotados na vida conjugal, derrotados na vida profissional, pessoas que se assemelham, que não vivem, não experimentam aquilo que o Espírito Santo pode proporcionar. Olha só o que a palavra de Deus nos diz, Romanos 15, verso 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz enquanto nele confiais, para que transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. O desejo de Deus é que você e que eu possamos ter essa esperança. Fé é o fundamento da esperança. Romanos 11:1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Para você ter fé é preciso ter esperança. Mas nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão sem esperança. Em esperança, em nada. É preciso que você confie no Deus da esperança, de acordo com esse texto. Se você coloca a esperança em você mesmo, você coloca a esperança em uma fonte de esperança limitada. Daqui a pouco acaba. Se você coloca a esperança em você, daqui a pouco acaba. Por quê? Porque você está acabando, eu e você estamos acabando, o nosso tempo é limitado, a nossa energia é limitada, a nossa juventude, a nossa vitalidade são limitados. Enfim, tudo é limitado. Você coloca a esperança em você mesmo, você coloca a esperança em uma fonte limitada. Se você coloca a esperança nos outros, você também coloca a sua esperança em uma fonte limitada. Se você coloca a sua esperança no governo, você coloca a sua esperança em uma fonte limitada. Se você coloca a sua esperança em mim, olha, tá aí, você está olhando agora para uma pessoa extremamente limitada. Agora, para você ter esperança, você precisa colocar a sua esperança em Deus, que é ilimitado. Nós temos um Deus que é ilimitado. Se você quer ter esperança em um mundo sem esperança, é preciso que você confie em Deus. A palavra do Senhor nos diz, eu vou ler novamente, o Deus da esperança vos encham de toda alegria e paz enquanto nele confiais, para que transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Deus não quer que você seja um copo pela metade de esperança, mas que você transborde de esperança em um mundo sem esperança.
Vamos em frente. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para experimentarmos, isso para mim é o mais importante de todos, toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz essa oração pelos Efésios. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça com poder pelo seu Espírito em vosso ser interior, para que Cristo habite em vossos corações pela fé. E eu oro para que você, estando enraizado e estabelecido no amor, tenha poder junto com todos os santos para compreender qual amplo, longo, alto e profundo é o amor de Cristo, e para conhecer este amor que ultrapassa o conhecimento, para que você possa ser preenchido na medida de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 a 19. Como eu disse antes, nós vivemos uma época, uma geração na história da igreja e de cristãos modernos que se confundem com não cristãos, que pessoas que creem em Deus que se confundem com pessoas que não creem em Deus. Nós vemos isso nas redes sociais, nós vemos as brigas entre cristãos, nós vemos a vaidade, nós vemos a insegurança, nós escutamos as notícias de pessoas que estão chegando no ápice, no clímax do desespero, dando cabo de suas próprias vidas, desistindo de lutar pela família, de lutar pela sua própria vida, pela sua própria saúde, de lutar. Pessoas desequilibradas, pessoas revoltadas. Quem são essas pessoas? São crentes, são cristãs, são pessoas que dizem que creem em Deus, mas são pessoas pivô de confusão por onde passam. Por que isso acontece? Porque essas pessoas estão vivendo uma vida cristã assim, desse jeito, mais religiosa. Creem em Deus, foram batizadas, participam de um culto uma vez por semana, em alguma igreja, em algum local, somente isso. Eu quero dizer isso para você. Eu quero dizer para você que isso que eu acabei de dizer está acontecendo muito no Ocidente. Está acontecendo muito nas Américas. Na América Latina, talvez menos, mas na África, na Ásia, em alguns lugares do mundo está acontecendo um grande despertamento espiritual. Pessoas estão experimentando o poder de Deus. Há alguns anos eu estive no norte da África, no Egito, e eu vi isso acontecer como nunca tinha visto na minha vida. Durante séculos e séculos e séculos, o norte da África foi dominado pelo islamismo e cristãos missionários eram perseguidos, mortos. Isso aconteceu durante séculos, durante muitos séculos. Nos últimos 10 anos tem acontecido um despertamento espiritual tão incrível, milhares e milhares de pessoas estão experimentando Jesus, mas elas não estão experimentando Jesus nos cultos das igrejas. Eles estão experimentando Jesus, sabe como? Em visões, sonhos, revelações. Eles estão experimentando Jesus na rua, no ambiente do trabalho. Eles estão experimentando Jesus, sabe como? Sendo mandados embora, despedidos, deserdados das suas famílias, porque estão entregando a vida para Jesus. Eles estão experimentando Jesus em meio à perseguição. Isso está acontecendo. Nós estamos vivendo em talvez uma área, uma zona de conforto muito grande, que tem feito com que nós vivamos uma vida cristã baseada na nossa força, na nossa energia. O que Deus está nos convidando, e Deus tem falado ao meu coração de forma bastante clara, Deus tem me dado essa intuição, esse desejo, é de que nós podemos ser uma igreja diferente. Nós, quando eu digo nós, sou eu e você que está me ouvindo agora, igreja presencial e do BWDC e a igreja virtual, você que está me ouvindo em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que nós podemos ter uma experiência tão boa e tão marcante, tão poderosa, como está acontecendo na Ásia, como está acontecendo no norte da África, como está acontecendo em alguns lugares na América Latina. Nós podemos ter isso muito mais do que um cristianismo de consumo, um cristianismo capitalista, um cristianismo ocidental, que é muito mais uma religiosidade. Nós podemos experimentar isso sim, quando nós nos rendermos ao poder do Espírito Santo. E eu quero crer que esse ano, 2021, já começou meio complicado, meio difícil. E eu acredito que vai se tornar difícil ainda. Antes de melhorar, nós vamos passar por um período bastante difícil.
Mas eu acredito que no meio da luta, da dificuldade, Deus quer desenvolver em nós, sabe o quê? Deus quer desenvolver poder, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco é que sou forte. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, e eu creio que é isso que Deus quer que nós experimentemos. Que nós sejamos tensionados até o máximo da nossa fragilidade, para que o poder de Deus se aperfeiçoe através da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus nos ajude. Eu quero orar por você. Se você é alguém que está me ouvindo agora, e você é crente, crê em Deus, eu não tenho dúvida de que você é crente, você é cristão, você é uma cristã, mas você quer experimentar algo mais. Tem algo mais? Sim, tem algo mais. Tem algo mais. Tem algo mais além de crer em Deus, além de ser batizado, além de participar de um culto. Tem algo mais. Tem paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem paz que excede todo entendimento. Tem paz e equilíbrio no meio das crises da vida. Tem essa paz e tem esse estado de espírito que é ultra circunstancial. Tem algo mais, sim. Não adianta você querer ser só uma pessoa que faz as coisas de religião e de igreja. É preciso mais do que isso. É preciso mais. Deus quer que você tenha esperança e que a sua esperança seja fundamentada pela fé, para que você viva com esperança em um mundo sem esperança. Se você está me ouvindo, é cristão, é cristã, mas quer experimentar esse algo mais da parte de Deus, eu gostaria que você se manifestasse. Escreve aí amém, glória a Deus, eu quero. Escreve ok, mande um positivo. Escreve aí onde você estiver assistindo, se você estiver no seu celular, no seu computador. Escreve isso, eu quero orar por você. Ou então mande para mim uma mensagem pelo WhatsApp. Eu quero eu quero orar por você. Eu vou orar agora por todos que estão me ouvindo, mas eu quero orar por você de forma específica. Se você não sabe como entrar em contato comigo, no nosso website tem lá contatos. Escreva lá. Ou então escreva para o meu e-mail csgmendes@aol.com. E eu vou ter o prazer de te escrever, de orar, de interagir com você. Se você está me ouvindo e você não sabe nada sobre o que é o poder de Deus, eu quero que você experimente o poder de Deus. Primeiro, você precisa entregar a sua vida para Jesus, para que você receba o Espírito Santo. É o primeiro passo. Se você está me ouvindo agora e você não é membro de igreja nenhuma, eu te convido a entregar a vida para Jesus. E se você está me ouvindo agora, é até membro de igreja, foi batizado, mas nunca teve uma experiência real com Jesus, eu te convido agora a se render, entregar a sua vida para Jesus e fazer dele o Senhor de sua vida. Quero te convidar a fazer isso. Se você está me ouvindo, está passando por um momento de fraqueza, eu quero orar para que Deus te console, te conforte e que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Se você estiver agora passando por um momento de desesperança, eu quero orar para que Deus fortaleça a sua esperança, que o Deus de esperança esteja te fortalecendo em meio a esse momento. Se você quer ser uma pessoa ousada para compartilhar Jesus, eu quero orar por você também. Você pode, não na sua força, mas no poder do Espírito Santo. Faça isso. Entre em contato, se manifeste, dê o seu sinal aí para que eu possa depois continuar orando por você de forma específica. Vamos orar agora? Pai, te agradeço pelo Espírito Santo. Eu te agradeço, Pai, porque o que está acontecendo agora é obra do Espírito Santo. Eu ter começado e encerrado essa palavra foi pelo poder do Teu Espírito. E as pessoas que estão participando também, ouvindo, foi pelo poder do Teu Espírito. Ainda que essa mensagem será ouvida de novo, mais uma vez, em algum lugar que eu nem imagino onde, nem como, eu sei que essa palavra, isso vai acontecer por obra do Espírito Santo. Eu sei, Deus querido, porque o Senhor não faz nada por acaso. Muito obrigado por saber disso. O Senhor não faz ninguém por acaso, o Senhor não faz nada por acaso. Obrigado, Pai, porque o Senhor recicla a nossa dor, e eu oro nesse momento pedindo por aqueles que estão passando por um momento de dor e de fraqueza, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Eu oro, Deus querido, por aqueles que precisam experimentar o poder do Espírito de Deus. Eu oro nesse momento pedindo que o Senhor venha com poder sobre a vida dessas pessoas. Faça isso, Pai, agora. Manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, em qualquer lugar do mundo que estão participando desse tempo, dessa hora de compartilhar a palavra. Eu te peço isso, Deus. Abençoa aqueles que estão vivendo sem esperança. Renova, restaura a esperança na vida desses meus queridos ouvintes nessa hora. E eu oro nesse momento pedindo que todos nós, cada um de nós, em qualquer lugar onde
essa palavra estiver sendo ouvida, que sejamos visitados pela plenitude do Espírito Santo, que experimentemos, Pai, o transbordar do Espírito de Deus na nossa vida. Eu te peço isso, Deus, que o Senhor nos ajude no meio deste tempo que nós estamos vivendo, de lutas, de dificuldades. Eu oro pedindo, Pai, que nós possamos experimentar a plenitude do Espírito Santo e vivermos, Pai, com esperança em um mundo sem esperança, experimentarmos e transmitirmos, ó Deus querido, paz que é ultra circunstancial, esperança que é ultra circunstancial. Eu oro nesse momento pedindo, Pai, que o Senhor faça essa obra grandiosa e poderosa, que não é minha, não é de ninguém, não é de ser humano nenhum no mundo, é somente do Senhor e só o Senhor pode fazer. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor cumpriu a tua palavra como sempre. O Senhor vela por tua palavra para a cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Deus, e prospere essa palavra. Sopre essa palavra, Pai, que ela atinja pessoas em diferentes lugares e que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja glorificado e que a igreja do Senhor seja edificada. Eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus tenha te abençoado nesse encontro de hoje, que a palavra de Deus tenha encontrado um lugar especial no seu coração, na sua vida, que essa palavra de Deus seja um instrumento poderoso para fazer de você um melhor cristão, uma melhor cristã para os desafios que temos pela frente.
Eu oro nesse instante pedindo que Deus te abençoe. Nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida de toda a nossa igreja, de todas as famílias da nossa igreja, e sejam sobre toda a igreja de Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Espero te encontrar no próximo domingo.